Olá, muito boa tarde para você, brasileiro e brasileira. Hoje é um dia especial para nós, povo brasileiro. Seja muito bem-vindo. O programa Brasil Cristão está no ar. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Drica. Especialíssimo para todos nós. Nós vamos começar no Brasil Cristão uma semana toda, que a gente está chamando de Semana Cívica. Amar essa nação que Deus nos deu. Amá-la, descobrir que nas suas origens, nas suas raízes, nós temos muito do que nos orgulhar. E nós vamos fazer isso ao longo de toda essa semana. Mas o dia de hoje, por ser 7 de setembro, vai ser muito especial, né, Drica? Pra lá de especial. Sabe, muitas vezes você ouviu a história do Brasil, mas eu vou dizer uma coisa. Você sabe que aqui no Brasil Cristão, o que nós queremos aqui no Brasil Cristão? Nós queremos um Brasil cristão que ame a Deus. E qual que é a nossa pegada aqui no Brasil Cristão, se pode dizer assim? É a verdade, o caminho da verdade. Quem é a verdade? É uma pessoa. Nosso Senhor Jesus Cristo que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós olhamos para o nosso país, para o nosso Brasil, quando nós olhamos a nossa história, nós precisamos buscar sempre a verdade contida nela. Essa verdade, Fernando, é que vai nos levar àquilo que nós somos de fato, de natureza, a nossa identidade, que aliás é o tema do programa de hoje. Né? Quando nós fazemos memória, Drica, quando a gente faz memória, nós reafirmamos a nossa identidade, quem de fato nós somos. E é por isso que há todo um ataque justamente na memória do nosso país. Quem são os nossos heróis? Os grandes feitos, né? Tudo aquilo que perpassa esses mais de 500 anos, desde o descobrimento, a independência, né? Até os dias de hoje. Coisas que marcaram e que gera, por assim dizer, uma identidade do Brasil. O Brasil tem uma identidade, Drica? O Brasil tem uma identidade, nós vamos começar a descobrir essa identidade hoje. O tema de hoje é a história de um povo, a nossa identidade, nossa história, né? O povo brasileiro. Nós temos uma identidade, né, Fernando? E nós precisamos descobrir essa identidade para amarmos a verdade sobre nós. Ou nós poderíamos colocar o tema do programa hoje como povo brasileiro, não percam a memória. Exatamente. Seria a mesma coisa. Então hoje nós vamos resgatar um pouco dessa nossa identidade, celebrando esse dia da independência do Brasil, que nós temos que celebrar sim, com um coração alegre, mas temos que saber por quê. Por que nós celebramos o dia da independência? Né? O que está por trás dessa independência? Como nós chegamos até os dias de hoje? E será que a identidade que o Brasil tem hoje corresponde à identidade que o Brasil deveria ter? Vamos saber tudo isso no programa de hoje. Exato. Será que a identidade não foi desfigurada? Será que nós não estamos diante de uma nação desfigurada de seus valores? Será que as instituições, elas refletem os valores do povo brasileiro? Essa é uma grande pergunta, né? Será que nós vemos isso acontecer? E aí, Drica, nós não podíamos começar o 7 de setembro melhor que com Nossa Senhora. É verdade. Não tem como. Ela é a grande rainha do nosso país. E ela está na nossa história, embora aqui no cenário, né, nós estamos com Nossa Senhora na devoção e no título de Nossa Senhora de Fátima. Emblemático. É emblemático, né? Porque é Portugal a mãe. nos deu. É verdade, né? Portugal. Olha, na verdade faz todo sentido aqui, Nossa Senhora de Fátima. Você vai descobrir por quê. Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe, faz parte da nossa história do Brasil, não é? E nós vamos invocá-la agora com um coração cheio de devoção, não é? Pedindo a Nossa Senhora que ela liberte o nosso Brasil. Vamos rezar nesta intenção, nossa dezena de hoje. Hoje nós contemplamos a apresentação do Menino Jesus no templo e a purificação de Maria, né? Segunda-feira, mistério gozoso. Né? E vamos pedir a Nossa Senhora que ela apresente o nosso país, a nossa nação, a seu Filho Jesus. E que liberte o nosso país de todas as ideologias contrárias à vida, à família, à moral, à fé. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela proteja o nosso país, né, dos ataques que o nosso país tem sofrido. Recordando, Drica, que a dezena acontece dentro desse contexto da nossa campanha do Santo Rosário. Nós estamos construindo a Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus
nós acreditamos verdadeiramente que esta igreja, este lugar, vai ser, de fato, um lugar de bênçãos. É onde nós vamos celebrar os divinos mistérios, é onde nós vamos pregar a palavra de Deus, é onde pessoas vão poder confessar-se dos seus pecados, pessoas vão ser curadas, libertas, restauradas, porque nós estamos levantando um lugar onde nós prestaremos adoração ao Senhor, o único Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós invocaremos o Senhor revelado em Cristo Jesus, nas Escrituras e na tradição da igreja. Esse lugar abençoado, você está ajudando a gente a construir. Mas talvez, Drica, tenha alguém assistindo dizendo assim, mas eu até hoje não contribuí, não sei como é que faz. Calma que a gente vai resolver esse problema. Aliás, isso não é um problema, né? Você quer fazer parte dessa construção, quer estar nessa empreitada conosco, essa empreitada de anunciar o Evangelho e construir uma igreja, dar cara à nossa devoção das mãos ensanguentadas de Jesus, é só você ligar para nós, o telefone está aqui, 19-3871-9620, aqui embaixo, ligue para nós, deixe seu pedido de oração. Pergunte como você pode ajudar na construção da igreja, não é? Essa campanha Santo Rosário Caminho de Salvação tem um carnê onde você vai contribuir todos os meses e ainda vai ganhar presente, hein? Olha que coisa linda. São 4 textos, cada um de uma cor, simbolizando os mistérios da vida de Jesus, né? Hoje, nós estamos com o texto azul, que é dos mistérios gozosos. E cada texto, então, tem uma cor. Você vai ganhar essa coleção linda aí na sua casa. Agora, você também pode participar conosco do programa de hoje pelo mesmo telefone. Né? Ligue, deixa seu comentário, sua homenagem ao Brasil, não é mesmo? Você sabe a nossa identidade, você ama o Brasil, liga para nós, 19-3871-9620. Nós vamos acolher também todos os pedidos de oração, o seu coração, a sua família, você que é nosso sócio aqui nesta dezena, né, Fernando? Certo. Vamos começar, então, a recitar essa dezena com muita devoção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
São José de Anchieta, rogai por nós. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Agora sim, nós estamos protegidos, né? Todos os santos aí, o Frei Galvão, Manduce, Santa Paulina, estamos cheios de santos no nosso Brasil, a nossa história, né? Santos, temos até mártires aqui no nosso Brasil, graças a Deus, a nossa terra, ela é regada com o sangue dos mártires. Nosso país, de fato, é a terra de Santa Cruz, e então nós vamos agora receber o nosso convidado. Na verdade, o nosso convidado é que vai nos receber aqui. Já a gente está chega, nos aguardando. Está nos aguardando, Rafael Tonon, comentarista aqui da casa já, bem, né, do nosso isso. telejornal. Seja bem-vindo. Brasil bem. Cristão é a primeira vez, Primeira Fernando? vez. Brasil Cristão é a Seja primeira bem-vindo. vez. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar então um pouquinho do nosso Brasil, Rafael. Exato. Né? Rafael, nós podemos começar apresentando, assim, quando chega alguém pela primeira vez, embora você já seja da casa, né, já está aqui conosco na Rede Século XXI, a gente apresenta para os nossos telespectadores conhecer, não é? Porque aí já fica fazendo parte aqui da família do Brasil Cristão. Né? Você podia falar um pouquinho sobre você para nós? Sim, sim. Bom, aqui na casa, aqui, geralmente o pessoal me vê no jornal aí às sextas-feiras, né, que eu faço os comentários. Meu nome é Rafael Tonon, sou professor de História, tenho a formação de base, antes até da História, eu tive a formação na Filosofia, né, trabalhei muitos anos como professor de Filosofia e depois, concomitantemente, eu fui estudando História, que já era um sonho, um projeto antigo, passei a lecionar História também. Atualmente trabalho nas duas áreas, aí, né? Leciono tanto Filosofia quanto História, ensino religioso também. Fui seminarista da Congregação dos Redentoristas, né? Estive quase 8 anos lá com eles. Depois deixei a Congregação dos Redentoristas, ingressei, né, na Comunidade Católica Pantocrátor, da qual eu faço parte hoje em dia, sou leigo consagrado da Comunidade Pantocrátor, né? Minha esposa também é leiga consagrada da comunidade, acabei conhecendo a comunidade por conta dela, né? Sou casado, pai de 2 filhos, né? Tenho lá a Olívia com 4 anos e o Vicente, que fará 1 aninho agora em setembro, né? Pequenininho. O Vicente, que faz aniversário no dia de São Vicente, né? Ele nasceu no dia de São Vicente. Então, trabalho atualmente em Campinas, né? Mas também já lecionei em vários colégios na região toda aqui, né? Faz 15 anos que eu estou no magistério. Na Arquidiocese de Campinas eu atuei também, né, bastante com história, né, no projeto de reestruturação e reabertura do Museu de Arte Sacra, né, a reclassificação das peças e tudo mais. Então, eu trabalhei nesse projeto junto com o Monsenhor Rafael Capelato, que também é historiador. Então, né, são os Rafaéis aí, né, trabalhando com a história, né. Então, nós dois aí começamos as conversas e depois isso acabou resultando aí na reestruturação do museu e atualmente né, eu continuo dando as minhas aulas, tenho meus apostolados dentro da comunidade, colaboro aí também escrevendo para algumas mídias digitais, impressas, né, temas de educação, de religião, enfim, né, um pouco daquilo que eu domino e de história também, muita coisa de história, né. Também sou membro da Associação Católica de Historiadores, que é uma associação que pouca gente sabe da existência. Ela existe, ela foi fundada pelo arcebispo de Juiz de Fora, o Dom Gil. Ele fundou essa associação congregando historiadores católicos justamente por uma defasagem que ele percebeu que havia no campo da história. E qual é essa defasagem? Ele dizia assim, nós temos na história, né? E é verdade essa percepção de Dom Gil, né? Nós temos no campo da história ou uma história apologética, em que você defende algum princípio, e às vezes, em geral, usando alguma ideologia de esquerda, de direita, seja lá qual for. Então é uma apologia, você puxa a história para que ela diga o que você quer que ela diga. Exato. E por outro lado, você tem às vezes uma história solta demais, recortada demais, e que não é capaz de formar uma consciência sobre o fato na pessoa. Ele falou, então nós temos que ser o meio termo, né? Nós temos que usar a luz do Evangelho para iluminar a verdade histórica, mas não para fazer a história dizer isso ou aquilo. Então o objetivo dessa associação é o quê? Buscar rigor científico na investigação, no conhecimento,
E não é uma visão apologética, nós não estamos fazendo história, não estamos lá na associação para defender a igreja, defender isso, aquilo, partido político, pessoas, nada disso. Nós estamos lá para fazer aquilo que é a função da história, que é conhecer e apresentar os fatos. E aí Contar a verdade. o juízo a respeito dos fatos aí caberá a cada um, né, formular esse juízo. Esse é o objetivo da associação. Gente, né? olha que coisa linda, né? Nós temos falado aqui no Brasil Cristão há tanto tempo, né? Que nossa missão é exatamente essa, né? Com a nossa sociedade de forma geral, o Rafael Tonon. Levar o Evangelho e a verdade da doutrina, a luz do Evangelho para todos os âmbitos da nossa vida social. Porque hoje, de fato, hoje celebrando o Dia da Independência, não é? Quantos de nós conhecem a história do Brasil? Se perguntar hoje para um jovem universitário, a gente falava sobre isso. Ele vai falar, tinha os índios aqui, os portugueses chegaram querendo dominar tudo, aí depois veio a República e nos salvou. É isso que as pessoas acham que é a história do Brasil, não é? Ou seja, uma história toda torta e recortadíssima, né? Mas não é exatamente assim. Nós temos outro convidado para participar conosco hoje, que é o Rafael Nogueira. Nós vamos fazer o teste para ver se o Skype vai nos ajudar, ou o Skype também está lá contemplando o feriado, né? Vamos chamá-lo. Boa tarde, Rafael Nogueira. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Está ouvindo bem a gente aqui no estúdio? Agora consigo ouvi-los. Então, se eu repetir alguma coisa... Estamos fazendo teste no ar aqui ao vivo. Oi? Nós estamos fazendo o teste ao vivo aqui, já no ar. É isso aí, mas está tudo certo. Ai, que bom. Seja bem-vindo, então, ao Brasil Cristão. Graças a Deus deu certo. Vamos pedir que você também se apresente, né? É a primeira vez do Rafael Nogueira, mas muitos já o conhecem, né, Fernando? Graças a Deus também é um bem para o Brasil. Se apresente para o nosso público, né? Diz o que você faz, o que você é. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Se eu repetir alguma coisa que já foi falada, é porque eu vi só agora há pouco, mas de resto, tudo bem. Sou presidente da Fundação Biblioteca Nacional, que fica no Rio de Janeiro, que é responsável pela guarda e pela preservação da memória bibliográfica brasileira e da memória da identidade brasileira também. Eu comecei os meus estudos com filosofia, me formei em filosofia, depois eu fiz direito e em seguida fiz história e pós-graduação em educação. Hoje eu estou me especializando em história do direito e também com trabalho com livros, é claro, esse ligado à Biblioteca Nacional. E eu, por 2 anos, viajei o Brasil inteiro com um projeto chamado Ciclo de Estudos Clássicos, no qual eu formava grupos em várias cidades do Brasil. Se não me engano, passei de 10 cidades, indo mensalmente a cada uma, justamente para, através de grupos de leitura, eu fornecer as linhas, né, as linhas do tempo e, ao mesmo tempo, os métodos mais adequados para interpretar e discutir a respeito das principais obras do Ocidente. Então, isso foi um pouquinho do que eu fiz, né? Dei aula em escolas, em universidade, já fui coordenador de uma escola. E é isso aí, então tem ligação com a educação e com a cultura. Meu primeiro emprego foi na Academia Santista de Letras. Olha só. Professor, uma alegria muito grande recebê-lo aqui no programa Brasil Cristão. A gente acompanha de modo muito especial tudo aquilo que os nossos amigos do Brasil Paralelo fazem, já estiveram aqui no programa. Então é uma alegria imensa, em dobro, de poder recebê-lo aqui hoje para conversar com a gente nessa data de 7 de setembro. Professor, a primeira coisa que eu gostaria que o senhor nos ajudasse a responder é que quando nós vamos ver aquilo que ordinariamente é ensinado no Brasil, se faz a divisão Brasil-colônia e aí a independência, né? Esse termo Brasil-colônia, primeiro, ele é correto? Nós éramos, de fato, colônia? Qual é o conceito, né, de colônia? O Brasil se encaixa nesse conceito? Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, professor. Bom, primeiro, o prazer é meu. Obrigado pelas palavras iniciais aí. E, de fato, faltou eu dizer que fiz esses trabalhos em documentários com o Brasil Paralelo, né? Eu coordenei a série Brasil Última Cruzada, então ela tem muito da minha visão, do Thomas Juliano, do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, fomos os 3 coordenadores. E fiz também um filme sobre o Bonifácio, que tem tudo a ver com a data de hoje, que é uma das minhas datas favoritas, data cívica, que é as favoritas, né? Tem também as datas religiosas, e tem muitas outras. Mas das datas cívicas, essa é uma das minhas favoritas, se não a maior.
e fiz então o Bonifácio, o fundador do Brasil, junto com a equipe IVEN, né, do Mauro Ventura do Rio de Janeiro. Mas indo à sua questão, sim, é sempre necessário periodizar, né, é a periodização. E eu estou falando errado essa palavra, deve ser o feriado, a gente está... a língua enrola. Mas se você não fizer essa divisão em etapas da história, no caso da história do Brasil, tem ainda períodos anteriores ao colonial, tem o pré-colonial e tem o período anterior a Cabral, né, pré-cabralino. Então, agora, esses travas-línguas eu estou vencendo. Então, agora, o que a gente tem que compreender? O significado dessas palavras, porque elas não foram dadas lá na época, elas foram dadas naturalmente por um estudioso posterior. O termo Brasil colonial me parece fazer sentido, embora não fosse a maneira com que as pessoas da época se enxergassem aqui e lá. O Brasil não era chamado de colônia, né? Um termo que aparece mais no final do século XVIII e se impõe no século XIX. No início era um conjunto de capitanias, né, separadas entre si, não era um local só. Claro que num primeiro momento era Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz, em seguida teve as capitanias segmentadas. A visão dos próprios nativos aqui, dos indígenas, era uma visão por parte dos tupis, né, de que havia um pindorama, que era uma unidade desse território gigantesco também. Então, o termo colônia, depois é que virou estado, vice-reino, 2 estados, na verdade, né? Maranhão e Grã-Pará e Brasil. E aí, com a vinda do Dom João, virou um Reino Unido a Brasil e Algarves. Então, assim, oficialmente nunca foi usado o termo colônia. Mas na época dos dinossauros, a palavra dinossauro também não existia. No entanto, nós a usamos, né? Nós a usamos. Então, assim, eu não vejo que seja errado chamar o Brasil de colônia. Porque se nós definirmos colônia como, primeiro, a extensão de um território metropolitano, uma extensão longínqua, né? em outro lugar de um território metropolitano. De fato, o Brasil era uma extensão para além de um oceano. E, por outro lado, tem a questão também de controle. E, de fato, a metrópole, no caso Portugal, exercia, sim, um controle. Primeiro que tinha o tal do, também em termo dado posteriormente, o exclusivo metropolitano. Então, de fato, muitas coisas produzidas aqui eram enviadas a Portugal e, a partir de Portugal, eram vendidas para o restante da Europa. Não era tudo, evidentemente, não somos mais ingênuos a ponto de achar que isso explica tudo. Existe um mercado interno pujante aqui no Brasil que ultrapassa Portugal já no século XVII. No século XVIII, então, o mercado interno brasileiro era muito maior do que o de Portugal. Evidentemente, existia contrabando, de modo que o Brasil, no caso, estou usando a palavra de hoje, Brasil, América Portuguesa na época, já trocava com o exterior, né? Eu me refiro a trocas comerciais. Então, mesmo a Inglaterra, quando Dom João vem para cá e abre os portos às nações amigas, é o reconhecimento de uma realidade. O Brasil já estava comerciando com a Inglaterra diretamente. Então, assim, faz sentido, sim, a meu ver, o termo colônia. É que ele nos traz ideias enganosas. Por exemplo, do ponto de vista do direito, aqui, cada vila, ela tinha que obedecer em alguma medida as ordenações do reino, mas as próprias ordenações do reino, como elas tinham muita herança medieval, davam muita liberdade às localidades. Então, as vilas, a partir de suas câmaras, cuidavam de modo dos aspectos administrativos, jurídicos e até de condenações judiciais, prisões, etc. De modo que as vilas daqui, então, eram muito parecidas com as vilas portuguesas. Tinham muito pouca dessemelhança entre uma vila daqui e uma vila portuguesa. Agora, existem algumas questões que são realmente diferentes. Essa questão do exclusivo metropolitano a que me referi e a questão dos estudos superiores, né, das universidades que existiam em Portugal, notadamente a de Coimbra, que remonta à Idade Média, e no Brasil não havia. A América Espanhola e a América Inglesa já introduziram universidades mais cedo, né? Então, nós sofremos, em alguma medida, sim, digamos, um certo descaso do ponto de vista da educação superior e do ponto de vista comercial, uma certa submissão. Rafael, eu vou ter que falar o sobrenome aqui, tá, gente? Nós estamos com 2 Rafaéis aqui no programa Brasil Cristão. Rafael Nogueira, Rafael Tonon. Inclusive, essa pergunta que eu vou trazer aqui, eu vou dividi-la, tá? Metade vai ser para o Rafael Nogueira, metade vai ser para o Rafael Tonon. Rafael, como é que se... Hoje, o tema do nosso programa é a identidade, nossa identidade.
Como é que se forma a identidade de um povo? Como é que se forma uma nação? Como é que se sabe aqueles elementos, aquilo que está formando de fato aquele povo com aquelas características? O que significa isso, ter uma identidade, um povo? Excelente pergunta e muito difícil. Como a Biblioteca Nacional é responsável por guardar a identidade, né, pelo menos os documentos que se referem à identidade, eu já pensei muito nesse assunto, inclusive muito antes de ir para esse cargo. Mas essa questão da identidade é aquilo que nos faz, primeiro, entre nós, em alguma medida, semelhantes e relativamente diferentes aos outros. O problema é que o Brasil já tem diferenças marcantes internamente. O Brasil, quando se torna Reino Unido a Portugal, por exemplo, este reino do Brasil que se une a Portugal, ele já era um conjunto de nações. E quando o Brasil vira império, a ideia de império já queria dizer também um império que estava acima das diversas nações brasileiras que havia aqui. Então, o Brasil tem uma característica de ser multifacetado, mas isso não nos exime de considerar para a identidade brasileira essa questão da herança. Então, nosso povo, temos uma herança em comum, e essa herança diz respeito às conquistas, né, dos nossos antepassados, dos ancestrais, inclusive no sentido de ser um povo que não só permite, como gosta, como desfruta da presença do estrangeiro aqui, e também essa questão cultural, né? A questão cultural que deriva, por exemplo, das nossas instituições políticas, a nossa língua, a nossa religião e todos os conceitos filosóficos, jurídicos e econômicos que remontam até a Grécia e Roma. Então, acho que isso nos caracteriza, mas não podemos esquecer desse caráter multifacetado. Temos muitos aspectos africanos, muitos aspectos nativos, indígenas, e também temos nessa composição aí múltipla todas as características dos estrangeiros que vieram para cá. Em São Paulo, notadamente dos italianos, mas também de japoneses, alemães, entre outros. O Brasil, então, tem, por parte de sua identidade, essa capacidade de amalgamar elementos diferentes e entrosá-los aqui numa espécie de brasilidade, né? É interessante porque aí você olha para uma identidade com várias faces, né? Por isso que, de repente, isso vai confundir, né, as pessoas quando vão falar a respeito do Brasil. Agora, Rafael Tonon, nessa identidade, nessa formação de identidade, a fé, porque nós queremos um Brasil cristão, nosso objetivo é esse. O Brasil, ele nasceu na evangelização ali no começo do Brasil, a evangelização quando chegaram ali os franciscanos e celebrou a primeira missa, enfim. Nessa formação de identidade, a religião, a fé desse povo também já cresce junto? Como é que funciona essa parte da fé? Eu acredito que sim, eu acredito até que não tem como desmembrar uma coisa da outra. Você não pode falar do Brasil ou de identidade do Brasil. Eu concordo, né, com aquilo, né, que o Rafael Nogueira colocava aqui. São vários elementos, né? O Brasil, ele tem essa fusão cultural interna, mas nós herdamos tudo aquilo que construiu a civilização ocidental, construiu também o Brasil, e nós herdamos isso em grande parte, né? Digamos assim, que a grande formadora de consciência dessa própria identidade foi a Igreja Católica. Aqui não estou desprezando as contribuições que outras religiões trouxeram. As religiões africanas trouxeram muita coisa, os protestantes, sobretudo, que vieram no século XIX, inclusive a convite de Dom Pedro II, muitos vieram, né, para a cidade de Petrópolis, para o sul do Brasil, também trouxeram, mas o Brasil, ele nasce católico. O Brasil, ele nasce até como um esforço apostólico de Portugal para levar o evangelho para as populações que estavam sendo descobertas. Nós estamos falando da época das grandes navegações, né? Ali o fim do século XV, começo do século XVI, em que atualmente, né, se a gente pegar aí até os livros didáticos, eu que estou ainda nesse mundo escolar, a gente vê muito isso no dia a dia, né? Aquela visão um pouco recortada da coisa, sim, de que os portugueses vieram para cá para pegar o ouro, as riquezas do Brasil e nos roubaram, etc. e tal. Esse discurso, ele é muito pobre, ele é até, assim, em certa medida, acaba desfigurando aquilo que é a verdade histórica, porque Portugal, sempre quando navegava, sempre quando buscava formar uma colônia, buscava ir para qualquer lugar que fosse, dentre os esforços de Portugal não estava unicamente o esforço por
ouro, metais preciosos, Explorar rotas aquele comerciais, lugar ali, exploração, mas estava sim, e em primeiro lugar, eu digo isso sem medo, porque esta é a verdade histórica, basta a gente estudar os documentos na fonte, há sim um esforço apostólico de levar as populações das regiões colonizadas a Cristo, a igreja, né, a verdade do Evangelho. Então, quer dizer, a religião, ela forjou, né, o Brasil. Então, não é simplesmente na questão da primeira missa. Às vezes se reduz muito essa influência católica na primeira missa. Dia 26 de abril de 1500, Frei Henrique de Coimbra rezou a primeira missa. Aí pronto, acabou. Né? E parece que foi isso. Não, né? O próprio fato de a ordem militar, a ordem de Cristo, ter organizado essas expedições, né? A própria vinda para cá dentro das caravelas, eles tinham missa diária, né? Era rezada a missa diariamente pelo Frei Henrique de Coimbra e outros frades que rezavam diante de um quadro, era um altar portátil que havia dentro da caravela do capitão, né? Que é a caravela do Cabral, havia um altar portátil com a imagem de Nossa Senhora da Piedade. E a missa era rezada ali todos os dias, né? Esse altar portátil era colocado no convés, para que todos ali, toda a tripulação pudesse participar da missa. Dentro da cabine de Pedro Álvares Cabral, veio uma imagem de pedra de Nossa Senhora da Esperança, que se encontra na cidade de Belmonte, em Portugal, terra natal do Cabral. Então, quer dizer, o Brasil, antes mesmo da chegada de Cabral, né, até mesmo nessa preparação, digamos assim, prévia, né, dos portugueses, né, quando partiram de lá de Portugal, já nasce como um esforço apostólico. Sim, eles não chegaram e celebraram a missa para marcar território, eles já faziam isso, ó, chegamos, vamos celebrar a missa de hoje, né? Até o Rafael Nogueira colocou isso aí muito bem, que ele falou, as pessoas da época, elas não tinham as mesmas categorias que nós temos, inclusive, isso pode nos induzir a erro quando a gente fala de história, né? Analisar o anacronismo, analisar o passado com a mentalidade que eu tenho hoje aqui no século XXI. A religião para eles era cotidiana, né? Não é algo introjetado, não era algo forçado, era algo natural, né? A religião perpassava a vida toda de qualquer pessoa que estivesse ali em Portugal ou na Europa de um modo geral. Certo. Eu também coloco a questão para os dois Rafaéis, porque eu acho bastante interessante. Quando a gente faz um paralelo entre, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, nós vamos ver muitas semelhanças. O fato, por exemplo, de você ter pessoas de diversas nações chegando e começam a morar naquele país. No primeiro momento, você é um estrangeiro dentro daquele território, mas há um momento na história americana, há um momento no qual aquelas pessoas que estão ali, embora uns da Inglaterra, outros da Alemanha, outros de diversos países, porque você vê realmente uma mistura de culturas e nações, há um momento que eles, este é o nosso país, eu sou americano. Isso também aconteceu com o Brasil. Houve, de fato, em algum momento da história, esse amor pela pátria. Houve, né, isso. Não sei nem como colocar, mas a gente que tem contato, né, com a cultura americana percebe um amor pela... A verdade é que a gente quer isso, parece, né? Exato. Onde está esse amor pela nossa pátria, né? Exatamente. É isso, eu queria ouvir dos dois esse paralelo a respeito das duas histórias. O que aconteceu lá que não aconteceu aqui, ou o que eles conservaram lá que nós não conservamos aqui. Começa por qual, Rafael? Rafael Nogueira. Rafael Nogueira. Então tá bom, vamos lá. Eles têm uma história diferente da nossa, né? Sim. Como eles foram construídos por fugitivos de uma guerra religiosa que estava acontecendo na Inglaterra, eles já tiveram uma experiência de maior autonomia, no sentido de, bom, eles tinham cultura jurídica inglesa, mas eles tinham sua própria religião. No caso, tinham povoados puritanos, povoados católicos romanos, enquanto na Inglaterra só se permitia
a religião anglicana. E aí eles foram aprendendo a se autogovernar com mais facilidade. O Brasil sempre foi, em alguma medida, uma extensão de Portugal, né? Foi um imenso Portugal para além do mar-oceano, a princípio, e depois do Atlântico. Então, assim, o Brasil, ele se percebe, esse negócio do amor, né? Talvez o amor à pátria. Na independência isso é muito forte, sim, né? Porque houve a necessidade dos brasileiros se unirem contra a Revolução do Porto que estava havendo em Portugal, Fantástico. em torno do Bragança, em torno de Dom Pedro. E houve guerra, né? Houve uma guerra da independência. Então, nesse esforço de guerra também aconteceu essa questão da necessidade do aparecimento de um amor aí à pátria, né, dos brasileiros contra os portugueses. Já tinha aparecido antes nas chamadas guerras nativistas e vai aparecer depois no momento que eu acho que é o principal de unidade nacional, que é o da Guerra do Paraguai. Agora, quanto a essas questões de características comuns dos brasileiros, disse muito bem o Rafael Tonon, porque uma matriz de toda essa complexidade que falei é justamente o esforço luso-cristão de sempre que encontrava uma outra cultura, um outro povoado, aprender as características dela para melhor evangelizar. Isso é uma característica típica dos portugueses e também dos jesuítas, que era uma ordem religiosa muito importante à época, ainda, claro que ainda existe, mas as características da ordem jesuítica da época eram justamente essas, né, de conseguir aí encontrar novos povos que estivessem, digamos assim, dispostos a ouvir a palavra cristã, ouvir a respeito de Jesus Cristo. E aqui, pela carta de Pero Vaz de Caminha, já se nota que os índios estavam muito dispostos a isso. É interessante isso. O Rafael vai responder agora. Depois eu falo. Primeiro o Rafael, Tonon. Pode seguir. Nessa visão, né, até dos americanos, né, eu também concordo com o Nogueira que há uma diferença no modo, né? Eu acredito que a maneira como a coisa se deu ali, a ocupação territorial nos Estados Unidos, ela foi Mas, por outro lado, tem também essa grande variedade, né? Agora, por que lá esse sentimento nacionalista, digamos assim, ele vingou mais do que aqui? Eu acredito que há vários motivos para isso, né? Tem os motivos já enumerados aí pelo Rafael Nogueira, que foram fortes momentos de unidade nacional aqui no Brasil que despertaram esse amor e despertam, de fato, né? Sempre quando algum problema comum, né, de certa forma, nos colocam em alerta, e isso gera esse amor, gera esse interesse, gera esse cuidado pela própria pátria. Porém, nos Estados Unidos, um dos motivos, né, que influenciou muito isso, eu sempre gosto, até nas minhas aulas, eu trabalho bastante isso com os alunos, né? Eu falo, olha, eles tiveram uma mistura religiosa, sobretudo uma mistura de várias vertentes do protestantismo, que fez com que nascesse entre eles uma visão que convencionou se chamar de doutrina do destino manifesto, né? Que foi uma doutrina elaborada por um jornalista, né? O O'Sullivan, né? Que no século XIX, ele escrevia artigos nos jornais americanos, misturando uma espécie de messianismo com nacionalismo, como que conferindo aos Estados Unidos uma espécie de missão civilizadora mundial. Essa doutrina que mesclava religião e política, ela foi algo tão forte que dentro do protestantismo norte-americano, e é óbvio que isso não ficou restrito ao âmbito religioso, mas isso se expandiu muito mais para o âmbito político, econômico, acabou gerando, por exemplo, denominações religiosas como os Mormons. Se a gente olhar a doutrina Mormon, o que o Smith, o fundador dos Mormons, vai dizer? Que Cristo esteve na América, que ele teve uma visão dos apóstolos numa floresta, e ele recebeu o sacramento da ordem, então ele seria um sucessor dos apóstolos. Me corrija se eu estiver enganado, mas a própria igreja anglicana nos Estados Unidos, ela acaba mudando de nome. Sim, a igreja episcopal. Sim, porque o anglicanismo nos Estados Unidos, com aquele rigor com que ele funcionava na Inglaterra, aqui já não teve muito espaço. É como o catolicismo romano, praticado em Portugal, e o catolicismo sincrético, praticado aqui no Brasil pela mistura, pela fusão com as religiões africanas, que isso ocorreu. Por quê? Porque aqui no Brasil houve um fenômeno de um catolicismo eminentemente leigo. Nós tínhamos um clero insuficiente, né? Até o fim
do segundo reinado, Dom Pedro II, o Brasil tinha 12 dioceses quando a monarquia caiu. Um país de extensão continental como nós tínhamos 12 dioceses, eram 12 bispos governando o Brasil. Hoje são mais de 500, Exatamente. né? Entre os eméritos e quase, os que estão na ativa. Quase 280 dioceses, imagina isso. Exato. Então, quer dizer, territorialmente falando, então, aqui no Brasil, o que vingou muito em termos de catolicismo é o modelo de catolicismo brasileiro, onde as irmandades organizavam a fé, as irmandades acabavam juntando elementos, às vezes até não por má vontade, mas até por essa questão da ausência de clero e ausência de um clero bem formado. Então, os elementos sincréticos, eles acabaram entrando no catolicismo. Como nos Estados Unidos, esses elementos de outras religiões, de outras tradições, outras visões, entraram na religião. Aí vão formar os mormons, vão formar, no fim do século XIX, as Testemunhas de Jeová e outras denominações religiosas que tinham um pouco essa visão muito centrada nos Estados Unidos. Então, de certa forma, a religião legitimava um pouco essa visão nacionalista, de amor à pátria e tudo mais. Entendi. Agora, outra coisa também que é importante nos Estados Unidos é o conhecimento e o interesse que eles sempre tiveram, né? E até pelo modo como eles nasceram, né? Eles já se organizaram como uma república diferente daqui do Brasil. A Constituição americana, ela é a mesma, ela sofreu algumas emendas ao longo da sua história, mas ela é a mesma porque ela nasceu da vontade do povo. Isso aconteceu com o Brasil, o período de maior estabilidade política foi o Império no Brasil, onde nós tivemos a Constituição de 1824, que foi a mesma durante todo o período do Império. Na República, em 131 anos de República, nós já estamos na 6ª versão da Carta Magna, né? É sinal de que por 6 vezes ela já foi rejeitada. Então, quer dizer, do ponto de vista do respeito à vontade do povo, até dos valores de democracia que a República dizia representar, a gente vê que a realidade é outra. Porque se a Constituição foi reescrita 6 vezes, isso significa o quê? Que a Constituição brasileira na República, ela mais atendeu a interesses pessoais ou de grupos do que a vontade do povo. E nos Estados Unidos, vamos dizer assim, a grande diferença da política americana é de ter partido da vontade do povo, que inclusive é uma ideia do próprio iluminismo. Essa mesma ideia vai aparecer na Revolução Francesa, na Revolução do Haiti e em outros movimentos inspirados pelas ideias iluministas, né? De que o poder emana do povo. Aqui no Brasil, na teoria, o poder emana do povo, mas na prática são os grupos, né? O próprio Rui Barbosa, que era um republicano, né, roxo, que defendia a queda da monarquia, quando a monarquia cai, ele chegou a ser até ministro da Fazenda aqui do Brasil, ele mesmo vai dizer, ele dizia, no Império nós tínhamos uma escola de estadistas, agora o que nós temos na República é uma praça de negócios, onde cada um negocia, né, tentando defender os seus próprios interesses. Então, eu acho que as nossas diferenças estão basicamente aí. É verdade. Nós vamos fazer um breve intervalo. O Rafael Nogueira continue aí, né, no nosso Skype. Rafael Tonon, a gente já volta. Antes de ir, deixa eu agradecer, deixa eu dar um recadinho aqui, que hoje a nossa querida, a filha Deise de Carvalho, da Lourdes de Oliveira, de Indaiatuba, São Paulo, está fazendo aniversário e pediu para a gente falar aqui o nome dela. E acolher a nova sócia Sebastiana Sabino, de Diadema, São Paulo, também. Gente, hoje é feriado, não é em muitos lugares aí, mas é dia também de nós amarmos. Amem a Associação do Senhor Jesus, liga para nós e participa. Aliás, diretor, o nosso WhatsApp também está funcionando hoje? Dá para mandar mensagem? Então, dá para mandar, diretor? Tá aí, ó, tá funcionando. 19997169915. Participe conosco aqui do Brasil Cristão, do Dia da Independência. Já já a gente volta para conhecer mais a nossa história. Rapidinho.